Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje, vamos explorar a incrível jornada da Nintendo, uma empresa com mais de 130 anos que se reinventou inúmeras vezes. Temos aqui várias fontes detalhando essa saga. Exatamente, é uma história que começa lá atrás, né? Em 1889, no Japão, e vem até hoje. A ideia é a gente mergulhar em como uma fabricante de cartas, tipo um baralho japonês chamado Hanafuda, se transformou nesse ícone global dos videogames que a gente conhece. Sim, vamos focar nos momentos-chave, nas viradas, nas estratégias que definiram tanto os sucessos quanto, os tropeços também. Isso, entender essa capacidade de reinvenção. Então vamos lá. Kyoto, 1889, Fusajiro Yamauchi. Isso, ele funda a Nintendo Kopai para fazer essas cartas Hanafuda, artesanais e tal. Era um negócio popular na época, né? Sim, bastante. Mas, como tudo, o mercado mudou, teve altos e baixos. Décadas depois, já sob o comando do neto dele, o Hiroshi Yamauchi, que assumiu super jovem, aliás. Ah, é verdade? Ele era bem novo, né? Sim, e ele percebeu que só as cartas não iam dar conta. Aí, meu amigo, começou uma fase, digamos, experimental. Tentaram de tudo um pouco. Eu li sobre isso. Foi tipo uma rede de táxis, arroz instantâneo, até hotéis do amor. É sério isso? Seríssimo. Imagina, Nintendo Táxis. Foi uma busca meio desesperada por um novo produto, um novo mercado. Muitas dessas tentativas, claro, falharam miseravelmente. Imagino. Até que eles encontraram um caminho com brinquedos. Exatamente, nos anos 60. A chave foi um engenheiro chamado Gunpei Yokoi, uma figura importantíssima nessa história toda. Yokoi, esse nome vai aparecer bastante, né? Com certeza. Ele trabalhava na manutenção das máquinas de cartas e, nas horas vagas, criou um brinquedo, a Ultra Hand. Era um braço extensor de plástico, simples até. Ah, eu já vi fotos, aquela mãozinha que estica. Essa mesmo. O Yamauchi viu aquilo, mandou produzir em massa e, pum, vendeu mais de 1 milhão de unidades. Foi um sucesso absurdo. Caramba, que virada! Total. E ali nasceu uma filosofia que o Yokoi chamou de pensamento lateral com tecnologia experiente. A ideia era usar tecnologia já existente, madura, barata, mas de formas novas e criativas para criar diversão. Faz todo sentido. Não precisava ser a última tecnologia, mas sim a ideia por trás. Perfeito. E isso levou a Nintendo a investir mais em pesquisa e desenvolvimento de brinquedos. Lançaram outros sucessos, como a Bingan, que era uma pistola de luz para usar com alvos. Foi o primeiro brinquedo eletrônico do Japão, olha só. Começava aí a transição para o eletrônico, então. Sim, foi o começo. E daí, para os videogames foi um pulo, mas ainda com cautela. Eles começaram distribuindo o Magnavox Odyssey no Japão, em 74. O primeiro console caseiro da história, né? Exato. E logo depois, em parceria com a Mitsubishi, eles lançaram a própria linha deles, a série Color TV Game, lá por 77. Eram tipo máquinas de Pong, basicamente. Isso, variações de Pong bem simples, mas importante. Eram baratas e venderam bem no Japão por causa disso. Mas aí... Lá vem o problema de novo. Pois é. Eles investiram pesado num sistema de tiro ao alvo chamado Laser Clay System, que usava projetores e tal para arcades e casas de boliche. Só que aí veio a crise do petróleo de 1973. Ah, complicou tudo, né? Gastos supérfluos foram cortados. Exatamente. As encomendas sumiram, a Nintendo ficou com um estoque enorme, dívidas, quase faliu de novo. Que começo de história, hein? Montanha-russa total. Nossa Senhora. Mas sobreviveram. E aí entram os anos 80 e os arcades. Ah, os arcades. Aí a coisa começa a esquentar de verdade. A Nintendo já tinha alguma experiência, mas precisava de um hit. E aí entra outro nome fundamental, Shigeru Miyamoto. O Miyamoto, o pai do Mario. Ele mesmo, jovem designer, foi encarregado de criar um jogo para uns gabinetes de arcade que estavam encalhados. E ele criou Donkey Kong. Que estouro! Foi em 81, né? Apresentando o Jumpman. Isso, o carpinteiro Jumpman, que tinha que salvar a Pauline do gorilão. E esse Jumpman, claro, depois virou o Mario.
Foi um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, principalmente. E logo depois veio um Mario Bros, já com o Luigi. Exatamente. Aquele jogo de encanadores nos esgotos firmou os personagens. Mas olha, antes mesmo do Mario explodir nos consoles, o Yokoi atacou de novo. Com o quê? Com o Game & Watch. Lembra deles? Aqueles joguinhos portáteis de LCD. Nossa, lembro. Tinha um monte, cada um com um jogo diferente. Tela de cristal líquido. Isso. Eram simples, usavam tecnologia barata de calculadora, bem na linha da filosofia do Yokoi. Mas eram divertidíssimos, portáteis. Venderam mais de 40 milhões de unidades no mundo todo. Foi um negócio gigantesco que mostrou o potencial enorme dos portáteis. Incrível. Yokoi era um gênio mesmo. Então a Nintendo estava bombando nos arcades com Miyamoto e nos portáteis com Yokoi. Faltava o console de mesa, né? Exato. E aí o Yamauchi deu a ordem. Criar um console doméstico poderoso, mas que custasse pouco para fabricar e vender. O resultado foi o Famicom, o Family Computer, lançado no Japão em 1983. O famoso Nintendinho. Quer dizer, no Japão era Famicom, branco e vermelho, né? Isso, o design icônico. Mas o lançamento não foi tão tranquilo assim não, viu? Teve problema? Teve. Logo nos primeiros meses, descobriram uma falha grave nos chips de alguns jogos que fazia o console travar. Tiveram que fazer um recall caríssimo, trocar as placas-mãe dos consoles já vendidos, foi um baque financeiro e de imagem logo de cara. Nossa, mas superaram isso também. Superaram. Consertaram o problema e o Famicom começou a vender absurdamente no Japão. Dominou completamente o mercado por lá, com jogos como Super Mario Bros., que saiu em 85 e mudou tudo. Super Mario Bros. Foi um divisor de águas total. Mas e a chegada nos Estados Unidos? O mercado lá estava... Complicado, né? Complicado é pouco. Tinha acontecido o famoso crash de 1983. A indústria de videogames americana tinha implodido. As lojas não queriam nem ouvir falar de videogame, tinha muita desconfiança. Por causa da Atari e daquela avalanche de jogos ruins, né? Exatamente. A Nintendo sabia que não podia simplesmente lançar o Famicom lá. Precisava de uma estratégia muito bem pensada. Primeiro, eles testaram o terreno com o VS System, que eram máquinas de arcade que rodavam jogos do Famicom. Deu certo. Inteligente. Para ver a reação do público. Isso. Depois, eles redesenharam completamente o console. O Famicom virou o Nintendo Entertainment System, o NES. Aquele design cinza, mais sério, parecendo um videocassete. E a estratégia de marketing foi diferente também, né? Totalmente diferente e genial. Eles venderam o NES não como um videogame, mas como um sistema de entretenimento, para se distanciar da imagem ruim deixada pela Atari. E usaram acessórios para reforçar isso, tipo o ROB. O RO, o robozinho que interagia com alguns jogos, e a pistola Zapper. A ideia era fazer o NES parecer mais um brinquedo tecnológico avançado do que um console de videogame tradicional. Uma jogada de mestre para entrar no mercado traumatizado. E deu certo. Foi uma luta no começo, tiveram que convencer as lojas, fizeram um lançamento teste em Nova York em 85, mas aos poucos o NES pegou, e pegou forte, revitalizou sozinho o mercado americano de consoles. E teve aquele chip de bloqueio também, o 10NS, né? Isso foi importante. Crucial. O chip 10NS garantia que só jogos licenciados pela Nintendo rodassem no console. Isso permitiu que eles controlassem a qualidade do software, evitassem a enxurrada de jogos ruins que matou o Atari. Foi uma lição aprendida e aplicada, o famoso selo de qualidade Nintendo. Entendi. Então o NES dominou o mundo. Mas o Yokoi não parou quieto, né? De jeito nenhum. Enquanto o NES reinava nos lares, o Yokoi estava pensando no próximo passo dos portáteis. E em 1989, ele lança... o Game Boy, o tijolão cinza. Que marcou uma geração inteira. Exato. Tela preta e verde, sem luz de fundo, mas era robusto, a pilha durava horrores, tinha cartuchos intercambiáveis e o mais importante, vinha com Tetris. Tetris, que combinação perfeita. Viciante demais. Foi a killer app perfeita para o Game Boy. Todo mundo queria jogar Tetris em qualquer lugar.
O Game Boy vendeu mais de 118 milhões de unidades, somando a versão original e o Color depois. Um fenômeno. E depois ainda veio o Pokémon, né? Que Aí explodiu de um jeito que ninguém imaginava. Pokémon Red, Blue ou Green no Japão saíram em 96 e viraram uma febre mundial. Revitalizaram o Game Boy anos depois do lançamento e criaram uma franquia gigantesca que dura até hoje. Realmente inacreditável o sucesso do Game Boy e de Pokémon. Mas infelizmente a história do Yokoi tem um fim triste, né? Sim. Gunpei Yokoi deixou a Nintendo em 1996. Há relatos de que ele se sentia meio deslocado com a empresa ficando mais corporativa. E também houve o fracasso de um projeto dele, que vamos falar daqui a pouco. Um ano depois, em 1997, ele faleceu tragicamente num acidente de carro. Uma perda imensa para a indústria. Nossa, que triste. Mas o legado dele é inegável. Game Watch, Game Boy, a filosofia de design. É gigantesco. Mas voltando aos consoles de mesa, o NES estava no topo, mas a concorrência começou a aparecer forte no final dos anos 80. Principalmente a Sega. Ah, a Sega, com o Master System e depois o Mega Drive. Exato. O Mega Drive, ou Genesis nos Estados Unidos, lançado em 88 e 89, era um console de 16 bits, mais poderoso que o NES de 8 bits. E a Sega veio com uma postura agressiva, marketing comparativo, o Sonic. Começava ali a famosa guerra dos consoles dos anos 90. Genesis does what Nintendo don't. Eu lembro das propagandas. Exatamente. A Nintendo precisava responder à altura, e a resposta veio em 1990 no Japão e 91 no resto do mundo. O Super Famicom, ou Super Nintendo Entertainment System, o SNES. O Super Nintendo. Outro console clássico. Gráficos melhores, som melhor. Sim, um salto técnico considerável. O processador de som da Sony era incrível, os gráficos coloridos, e tinha o famoso Mode 7, que permitia aqueles efeitos de rotação e escala do cenário, meio pseudo 3D. Usado muito em jogos de corrida, tipo F-Zero e Super Mario Kart, né? Isso, a briga com o Mega Drive foi intensa, especialmente nos Estados Unidos, onde o Sonic realmente deu muito trabalho pro Mario. Mas, no final das contas, o SNES acabou vendendo mais globalmente. E teve jogos incríveis, né? Super Mario World, Zelda, A Link to the Past, Super Metroid, Donkey Kong Country com aqueles gráficos pré-renderizados. Clássicos absolutos. O SNES consolidou a Nintendo como a rainha dos 16 bits, apesar da forte concorrência da Sega. Mas nem tudo são flores na história da Nintendo. E lá vem. O que aconteceu? Bom, ainda durante a era SNES, em 1995, a Nintendo lançou um experimento, um console chamado Virtual Boy. Ah, o Virtual Boy. Aquele negócio vermelho que você colocava no rosto, num tripé. Esse mesmo. Era uma tentativa de realidade virtual acessível. Ideia do Yokoi, inclusive. Mas foi um desastre completo. Por quê? Parecia futurista. Era desconfortável de usar. Tinha que ficar apoiado numa mesa, os gráficos eram só em vermelho e preto para economizar e tentar reduzir o enjoo, e mesmo assim dava dor de cabeça em muita gente. Além de ser caro e ter poucos jogos, foi um fracasso retumbante, descontinuado em menos de um ano. Que bola fora. Um erro raro do Yokoi, então. Pois é, e talvez tenha contribuído para a saída dele da empresa depois. Mas enfim, enquanto o Virtual Boy afundava, a Nintendo preparava seu próximo grande salto, a entrada na era 3D. Com o Nintendo 64, lançado em 1996. Exatamente, o N64. Uma aposta ousada no 3D poligonal. E ele trouxe uma inovação gigantesca, o controle. Ah, o controle do 64 era revolucionário. Aquele formato de tridente, o direcional analógico no meio. O stick analógico foi o primeiro console a popularizar isso de verdade, permitindo um controle 3D muito mais preciso. E tinha os botões C para controlar a câmera, o botão Z de gatilho embaixo. Foi um marco no design de controles. E depois ainda veio o Rumble Pack, para dar vibração. Verdade. Muita inovação no controle. Mas o console em si teve uma decisão bem polêmica, né? Os cartuchos. Ah, sim. Essa foi a grande questão do N64. Enquanto a Sony chegava com o PlayStation usando CDs, que eram baratos e armazenavam muito mais dados, uns 650 MB, a Nintendo insistiu nos cartuchos.
que cabiam bem menos, tipo, no máximo 64 MB. E eram bem mais caros para produzir. Por quê? A Nintendo argumentava que os cartuchos tinham tempos de loading praticamente inexistentes, eram mais duráveis e muito mais difíceis de piratear, o que era verdade. Mas o custo de produção e a capacidade limitada foram fatores decisivos. Afastou muitas produtoras third-party, né? Tipo a Square, que levou Final Fantasy VII pro PlayStation. Exatamente. Foi um golpe duro. Muitos jogos que talvez fossem multiplataforma ou até exclusivos da Nintendo acabaram indo pro PlayStation por causa do CD. Custos menores, mais espaço para cenas em vídeo, FMV, áudio de qualidade de CD. Então, apesar do controle incrível e da força da Nintendo, o N64 perdeu a liderança de mercado pro PlayStation, né? Perdeu. O PlayStation vendeu muito mais. Mas é importante dizer, o N64 ainda foi um sucesso financeiro para a Nintendo e teve jogos que são considerados até hoje como alguns dos melhores e mais influentes de todos os tempos. Sim, Super Mario 64, que basicamente definiu como seria um jogo de plataforma 3D, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Considerado por muitos o melhor jogo da história. Revolucionou a ação-aventura em 3D com coisas como a mira Z-Targeting. E teve GoldenEye 007, que popularizou os FPS nos consoles, Super Smash Bros., que criou um gênero novo. Exato, o N64 mostrou a força absurda dos jogos first party da Nintendo. Mesmo com menos apoio third party, os jogos da casa eram eventos. E nos portáteis, a Nintendo continuava nadando de braçada, né? Sim, lançaram o Game Boy Color em 98 e depois o Game Boy Advance em 2001, que era bem poderoso, quase um SNS portátil. Domínio absoluto nesse mercado. Total, mas a virada do milênio trouxe uma mudança importante na liderança da empresa. Em 2002, Hiroshi Yamauchi, depois de mais de 50 anos no comando, se aposentou. E quem assumiu? Satoru Iwata. Ele veio da HAL Laboratory, um estúdio parceiro da Nintendo onde ele foi programador e depois presidente. Ele trabalhou em jogos como Kirby, Earthbound e ajudou a salvar Super Smash Bros. Melee no GameCube. Iwata, ele tinha uma visão diferente para a Nintendo, né? Muito diferente. O Iwata entendia profundamente de desenvolvimento de jogos, ele era um de nós, como diziam os desenvolvedores, e ele percebeu que competir só em especificações técnicas com a Sony e a Microsoft, que tinha entrado no mercado com o Xbox, seria uma batalha difícil e cara. Então, ele propôs uma nova direção. Sim, o que ficou conhecido como a estratégia do Oceano Azul. A ideia era parar de brigar no oceano vermelho da concorrência direta por gráficos e poder de processamento e navegar para um oceano azul de novos mercados e novas experiências de jogo, focando em inovação de gameplay e interfaces. Interessante. E como isso se refletiu nos consoles? O primeiro console sob a liderança dele foi o GameCube, né? Lançado em 2001, foi. O GameCube foi meio que uma transição. Ele tentou se modernizar, usava um formato próprio de mini DVD para combater pirataria e ter mais espaço que cartucho, era mais poderoso que o PS2 em alguns aspectos, buscaram mais apoio third party. Teve jogos ótimos tipo Metroid Prime, Wind Waker, Resident Evil 4, que foi exclusivo por um tempo. Sim, uma biblioteca excelente. Mas ele sofreu contra o PlayStation 2, que já tinha uma base instalada gigante do PS1, rodava DVDs de filmes, o que era um grande atrativo na época, e tinha um apoio third-party massivo. O GameCube vendeu bem menos que o N64 e ficou em terceiro lugar na geração. Entendi. Então, o GameCube ainda não era a estratégia do Oceano Azul em pleno vapor. Acho que não totalmente. A verdadeira demonstração da filosofia do Iwata veio com os próximos lançamentos. Primeiro nos portáteis, em 2004, o Nintendo DS. Ah, o DS. Que negócio diferente. 2 telas, uma delas sensível ao toque. Exatamente, ninguém esperava aquilo. E o foco inicial não foi só nos jogadores tradicionais. Lançaram jogos como Brain Age para exercitar o cérebro e Nintendogs para cuidar de cachorrinhos virtuais. Jogos que atraíram um público totalmente novo, né? Gente que nunca tinha jogado videogame antes. Exato, foi um golpe de gênio. O DS mirou nos jogadores casuais e não jogadores, além de manter os fãs hardcore com o Mario Kart DS, New Super Mario
Bros, Pokémon. Resultado, vendeu mais de 154 milhões de unidades. É o segundo console mais vendido da história, só atrás do PS2. E superou com folga o PSP da Sony, que era tecnicamente mais potente. Caramba! Aí sim a estratégia do Oceano Azul funcionou com tudo. E não parou por aí. Em 2006 veio o console de mesa, o Wii. O Wii, outra revolução, os controles de movimento, o Wii Remote. Isso, o foco total na interface intuitiva, no controle por movimento. E o jogo que vinha junto, o Wii Sports. Nossa, o Wii Sports foi um fenômeno cultural. Todo mundo jogava boliche, tênis, golfe na sala de casa. Reuniu famílias, idosos. Foi inacreditável. O Wii era bem menos potente que o PlayStation 3 e o Xbox 360, mas vendeu mais que os dois. Mais de 100 milhões de unidades. De novo, a Nintendo ignorou a corrida por gráficos e focou na experiência de jogo única, atraindo um público massivo. Iwata no seu auge. Impressionante como eles conseguiram acertar em cheio 2 vezes seguidas com ideias tão fora da caixa. Mas aí veio o sucessor do Wii, né? O Wii U, em 2012. Ah, o Wii U, pois é. Depois de 2 sucessos estrondosos, veio um tropeço feio. O que deu errado com o Wii U? A ideia do controle com tela parecia interessante. Parecia, mas a execução e principalmente o marketing foram muito confusos. Muita gente não entendeu se o gamepad, aquele controle tablet, era um acessório para o Wii ou um console novo. O nome Wii U também não ajudou a diferenciar. Verdade, soava como uma revisão do Wii. Exato! Além disso, o console demorou para ter jogos realmente matadores que usassem bem a segunda tela e o apoio third party foi fraco de novo. Resultado? Vendas baixíssimas, um dos maiores fracassos comerciais da Nintendo. Menos de 14 milhões de unidades vendidas. Nossa, que queda! Depois do sucesso do Wii e do DS. Mostra como é difícil manter esse ímpeto inovador, né? E como o marketing é crucial. Sem dúvida. Foi um período difícil para a Nintendo. E, infelizmente, em 2015, Satoru Iwata faleceu precocemente devido a um câncer. Foi um choque enorme para a indústria. Muito triste. Ele deixou um legado gigante de inovação. E agora? Quem ia tirar a Nintendo desse buraco do Wii U? A resposta veio em 2017, já sob nova liderança, mas com um conceito que certamente teve a mão do Iwata no desenvolvimento. O Nintendo Switch. O Switch, o console híbrido. Que sacada genial. Genial e perfeitamente executada. A ideia de um console que você pode jogar na TV e levar para qualquer lugar como portátil resolveu a dicotomia que a Nintendo sempre teve entre console de mesa e portátil. Uniu tudo num só aparelho. E funcionou absurdamente bem, né? Certo. Desde o lançamento. Demais. O Switch foi um sucesso imediato e continua vendendo horrores até hoje. Já passou as vendas do NES, do Wii, do Game Boy. Tá caminhando para ser um dos consoles mais vendidos da história. E os jogos ajudaram muito, claro. The Legend of Zelda, Breath of the Wild, no lançamento foi... uau! Um marco, redefiniu a série Zelda e os jogos de mundo aberto. Depois veio o Super Mario Odyssey, Animal Crossing New Horizons, que explodiu durante a pandemia, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon. A biblioteca é fortíssima. E eles também expandiram para outras áreas, né? Mobile, parques temáticos. Sim, entraram com força nos jogos para celular, com sucessos como Pokémon Go, em parceria com a Niantic, Fire Emblem Heroes, Mario Kart Tour, e inauguraram áreas temáticas nos parques da Universal Studios, o Super Nintendo World. Estão diversificando bem. Ufa, que viagem! É impressionante olhar para trás, de uma lojinha de cartas Hanafuda em Kyoto para esse gigante do entretenimento global. Totalmente. E o mais fascinante é essa capacidade de seguir o próprio caminho, né? Quantas vezes eles foram na contramão do mercado, insistiram em cartuchos, focaram em controle de movimento, criaram um híbrido. É verdade. Nem sempre deu certo, como o Virtual Boy ou o Wii U. Mas quando acertaram, eles não só tiveram sucesso, eles mudaram a indústria. Exato. A história da Nintendo é uma aula sobre inovação, risco calculado, às vezes nem tanto, resiliência e, principalmente, foco em criar diversão de formas inesperadas. Eles nunca quiseram ser só a máquina mais potente, mas sim a que oferecia a experiência mais única. E conseguiram isso muitas vezes. Bom, olhando para essa trajetória toda, com tantos altos e baixos, tantas reinvenções,
Fica aquela pergunta no ar, né? Qual será a próxima? Exato. Com a indústria agora olhando muito para jogos na nuvem, serviços de assinatura tipo Game Pass, metaverso, qual será o próximo passo inesperado da Nintendo para, sei lá, balançar tudo de novo? É a pergunta de $1 milhão. Com a Nintendo, a gente aprendeu a esperar o inesperado. Eles podem surpreender com um novo hardware, uma nova forma de jogar ou até algo que a gente nem imagina ainda. É esperar para ver. Com certeza. Uma história que ainda tem muitos capítulos pela frente. Bom, acho que cobrimos bastante coisa hoje, hein? Nossa, sim! Uma viagem de mais de 130 anos em alguns minutos. Foi intenso. E para quem curtiu essa nossa análise, não esquece de deixar seu comentário, curtir e compartilhar com os amigos. Ajuda muito a gente a continuar trazendo essas histórias. Isso aí! E fiquem ligados para as próximas.